Boa noite. O 3-1 de hoje vai debater a polêmica questão das proibições às biografias não autorizadas no Brasil. Segundo o Código Civil Brasileiro de 2002, obras que possam atingir a honra ou a dignidade de alguém necessitam de autorização prévia para circular. O problema é que a Constituição garante a liberdade de expressão a todos os indivíduos, o que gera um impasse. A Associação Nacional dos Editores de Livros, ANEL, entrou no Supremo Tribunal Federal com uma ação direta de inconstitucionalidade questionando 2 artigos do Código Civil. Segundo os escritores, seus antagonistas querem atuar como censores e deter o monopólio da história. O time dos artistas, por sua vez, reuniu-se no grupo Procure Saber, que conta com músicos como Roberto Carlos e Caetano Veloso. Uma de suas bandeiras é que os biografados tenham garantia de participação nos lucros de obras que levem o seu nome. No Congresso, um projeto de lei pela liberação da publicação dos textos, a chamada Lei das Biografias, ou Lei Roberto Carlos, está em tramitação. O tema é quente e o debate fundamental. Por isso recebemos hoje no estúdio o escritor Paulo César de Araújo, biógrafo da obra não autorizada Roberto Carlos em Detalhes, o advogado Cláudio Lins de Vasconcelos, membro da Comissão de Direitos Autorais da Ordem dos Advogados do Brasil do Rio de Janeiro, e o sociólogo Alexandre Negreiros, mestre em musicologia e professor de produção cultural da Universidade Federal Fluminense. Antes de começar, nós vamos assistir uma reportagem sobre o assunto. As biografias, instrumentos essenciais para a compreensão da história, estão no centro de uma polêmica que opõe escritores e celebridades. Os autores querem derrubar a necessidade de autorização prévia que vigora hoje no país para publicar histórias de figuras públicas. Por isso, lutam pela aprovação da chamada Lei das Biografias, que tramita no Congresso. Na mesa de discussões estão a liberdade de expressão contra o direito à privacidade do biografado. O cantor Roberto Carlos é uma das vozes desse embate. Em 2007, ele conseguiu tirar de circulação o livro Roberto Carlos em Detalhes. Hoje é um dos fundadores do grupo Procure Saber, assim como Djavan, Caetano Veloso, Gilberto Gil e Chico Buarque. O grupo defende o direito do sujeito da biografia de não permitir a publicação. Herdeiros de personalidades como Garrincha, Raul Seixas e Noel Rosa também já conseguiram vitórias na justiça contra os biógrafos. A polêmica tem tomado conta dos grandes encontros literários. Na Bienal do Livro deste ano, o escritor Rui Castro leu um manifesto assinado por 47 intelectuais, no qual a proibição das biografias não autorizadas foi chamada de censura privada. Na Feira do Livro de Frankfurt, na semana passada, novamente os autores repudiaram a legislação atual. O entrave envolve também as editoras que têm evitado publicar biografias para prevenir problemas futuros. Um obstáculo que ameaça deixar que trajetórias de importantes figuras da história do Brasil simplesmente deixem de ser contadas. Paulo César, você é autor de uma biografia sobre o Roberto Carlos. O que aconteceu na hora que você foi lançar a biografia? Bom, minha biografia foi lançada em dezembro de 2006. Em janeiro, Roberto Carlos entrou com 2 processos, um na área civil, outro na criminal. Na civil, pedindo a proibição do livro e uma indenização, uma multa diária de 500 mil por dia. E no criminal, pedindo a minha prisão por um tempo superior a 2 anos, além da proibição do livro. Então, Roberto Carlos partiu com tudo, pedindo proibição, apreensão do livro, indenização e prisão. E ele alegou o quê? Alegou basicamente 2 coisas. A biografia não autorizada. Ele disse textualmente: a minha história é um patrimônio meu. Quem escreveu esse livro se apropriou desse patrimônio e usou em seu próprio benefício. Ou seja, que seria uma biografia não autorizada. E alegou uso comercial, dizendo que era uma biografia que estaria ganhando dinheiro com a vida dele e que teria invadido a privacidade dele. Então, basicamente, essas 2 acusações. Tem alguma coisa no livro assim, que possa ter gerado essa decisão com uma motivação
para além desses argumentos formais? O problema do Roberto com o livro foi a existência do próprio livro. Por isso que eu digo, ele não leu o livro, ele entrou na justiça contra o meu livro sem ter lido a obra. Claro que ele alegou uma ou outra passagem do texto, mas o que ele não quer é a existência de um livro não autorizado sobre ele. Aí nós temos que entender, é uma figura obsessiva compulsiva. Ele acredita que só deve existir um livro sobre um personagem da história, o livro que esse personagem autorizar. Ele acredita que só deve existir um livro sobre Lula, um livro sobre Dom Pedro I, o livro que é a família, os herdeiros ou o próprio personagem. Ele acredita nisso e quer isso para ele. E ele estava certo de que seria assim até o fim dos tempos, que afinal ele já estava com mais de 40 anos de sucesso absoluto, não tinha nenhuma biografia não autorizada. Quando surgiu isso, ele ficou indignado e entrou na justiça com todas essas reclamações. E agora parece que a moda pegou, né? Porque tem até um movimento aí de artistas Lamentavelmente. defendendo essa questão. Alexandre, como é que você vê essa polêmica? Bom, eu vejo da seguinte forma, o que está em questão não é, a meu ver, a remuneração do biografado ou não, como tem alegado o grupo Procure Saber. Acho que, de fato, esse assunto é muito mais sério, é milenar, né? É uma discussão entre o público e o privado que precisa ser admitida de forma muito, digamos, honesta por todos aqueles que participam do debate, inclusive por quem conduz esse debate, que, a meu ver, nesse caso específico, digamos assim, tem um certo viés um pouco claro, quer dizer, entre jornalistas, entre estruturas de mídia, de comunicação pública, há uma série de possíveis beneficiários de biografias que se valem de uma deturpação num dos grandes poderes que temos, que é o poder da comunicação pública, especialmente na era da informática e na era da comunicação, que integra duas esferas que não são associáveis, digamos, num desenho institucional que seja razoável para que esse equilíbrio aconteça, que é o poder da imprensa, a necessária instituição da imprensa e a indústria do entretenimento. Então, acho que essas questões... Bom, você está teorizando aí para chegar a algum lugar. O que você quer dizer? Que tem que ter limite à biografia não... Eu quero dizer que não é autorizada. Simplesmente uma questão de autorização, de remuneração ou não. E eu acho que aquela esfera que é pública do artista ou do político, ou daquele sujeito que interage com a sociedade e se torna público, e torna a sua vida pública, essa publicidade já é dada. Ninguém precisa... Eu acho que talvez haja limites a serem... revistos, né, nessa lei que impede qualquer bibliografia. Por outro lado, eu acho que também não é razoável conceder uma pré-autorização desmedida a qualquer um que queira escrever sobre aquele que... Então, deixa eu te fazer uma pergunta objetiva. Artistas políticos, em geral, que são, vamos dizer assim, os pratos prediletos, né, das biografias não autorizadas, eles constroem um personagem. A vida deles é uma vida de celebridade. Eles constroem ou tem esse personagem construído? Não, Até em que medida? Assim, eu sou jornalista, eu sei como é que... Até a fama chegar, o sujeito corre atrás da gente. Depois a relação muda, que a fama chega, a relação muda. Mas o fato é que é construída... a imagem é construída, um personagem que não corresponde exatamente ao que o sujeito é na vida real, na sua vida real. Aí, quando alguém chega e resolve mostrar como o sujeito quer dizer, o lado B, né, do artista, o lado B do político, aqueles fatos que... Isso, às vezes, que gera incômodos, com herdeiros, com o próprio biografado, se ele for vivo, etc. Essa questão é uma questão assim, muito polêmica. Até que ponto o sujeito tem o direito de construir um mito ou construir um personagem que não é exatamente aquilo que ele representa ou aquilo que ele é, e tem a prerrogativa de impedir que o outro lado seja mostrado para as pessoas.
Essa que é a questão. Eu acho que estamos num debate milenar. Esse debate não começou hoje, eu reitero esse ponto. Quer dizer, acho que havíamos discutido isso aqui antes de entrarmos no programa. E, de fato, esses pontos são todos, perseguimos uma conclusão a esse respeito há muitos anos e temos, acho que exatamente esse quadro de tanta diversidade nos marcos legais relacionados a ele, que revela essa polêmica. Quer dizer, não há... discutimos o poder na mídia, discutimos o poder, a autoridade desse artista que também contribui para a construção do seu personagem, eu concordo contigo. Eu, de fato, acho que ele não constrói sozinho. E ele tem boa parte dessa construção efetivada por aquele que vai explorar a imagem dele. Ele se torna, infelizmente, de certa forma, um produto em muitas circunstâncias. E é claro que a dimensão humana, ela é suscetível a uma... Nenhuma personalidade restará ilibada sobre uma câmera fechada em close. Acho que você conhece isso por ser de televisão. Eu fui casado com atrizes, eu militei no teatro, eu sou da música, apesar de sociólogo, quer dizer, eu militei há muitos anos, inclusive em televisão. E o poderio sobre a detenção desse foco, né? A forma como você enquadra, a forma como você narra uma história, obviamente isso tem consequências muito importantes. E é claro que eu defendo aquele que, principalmente um personagem que cria uma estrutura, não só pessoal, mas econômica, em torno de um personagem criado dessa maneira, ele precisa ser zeloso sobre as consequências Vamos ouvir aqui o Cláudio, que até agora não falou. Cláudio, o nome disso é censura prévia ou censura... a posteriori, ou é um direito que o sujeito tem a privacidade? Então vamos lá. Direito à privacidade é um direito básico, constitucional, um direito humano básico, uma conquista da civilização. Não é uma excrescência. O direito à privacidade é básico. Ele só não é absoluto. Claro que não é absoluto. Se o direito à privacidade fosse absoluto, o trabalho do jornalismo seria impossível. Se existe jornalismo, é porque se reconhece que em algum ponto é possível, sim, entrar na privacidade das pessoas. Agora, até que ponto você deve ponderar? Porque o que existe, então, é uma ponderação de direitos constitucionais, ponderação de garantias fundamentais. De um lado, você tem o direito à privacidade, que é uma garantia fundamental, e de outro lado, você tem o direito à informação, o direito à liberdade de expressão, que também é uma garantia fundamental. Então, eles devem se autolimitar, eles devem se ponderar. E como é que é feita essa ponderação? Para algumas pessoas, para as pessoas privadas, as pessoas que têm uma vida privada, é claro que o limite da invasão, daquilo que pode ser considerado interesse público de conhecer a respeito daquela pessoa, é claro que é um limite mais restrito. Já quando a pessoa se expõe por livre e espontânea vontade ou por força da proteção, seja porque é político, seja porque é um intelectual, seja porque é um artista, é claro que determinada parcela de sua individualidade é dessa forma confundida com o interesse público, porque a história pessoal dessa pessoa passa a fazer parte da história de todos nós. Minha posição é muito clara. Eu acho que a autorização prévia para biografias é um problema. É um problema e é um problema que existe basicamente no Brasil e em poucos países do mundo. As pessoas têm dito, nós não temos que copiar o modelo americano, mas não é o modelo americano. Em qualquer país do mundo, qualquer país ocidental, do mundo desenvolvido, hoje não existe a necessidade de autorização prévia para as biografias. Por quê? Porque senão você corre o risco de as biografias se transformarem em peças de publicidade, em peças de propaganda, em peças de autopromoção. É claro que nós não podemos correr o risco de autorizar a fofoca. Claro que nós não podemos correr o risco de autorizar que a vida privada da pessoa, em seus mais íntimos detalhes, seja exposta ao escárnio público. Mas para isso existe a responsabilização a posteriori, como já existe hoje no jornalismo. Hoje também o trabalho do jornalista, imagina se o jornalista tivesse que pedir autorização prévia para cada entrevistado, tivesse que pedir autorização prévia para cada pessoa que fosse objeto de uma reportagem. O trabalho do jornalismo seria impossível e as consequências para o interesse processo público... contra jornalistas. Exatamente. Por matéria publicada em jornais. E isso vai continuar. Se por acaso o Código Civil mudar e a biografia e as biografias passarem a ser autorizadas, mesmo sem autorização prévia do biografado ou de seus familiares,
Isso não significa que as inverdades vão estar liberadas e que se a apuração não for bem feita, não pode haver uma indenização ou qualquer coisa assim. Não significa que não pode haver responsabilização a posteriori. O biógrafo continua com a mesma responsabilidade que ele sempre teve, de apurar as fontes, de ter diversidade de fontes, de verificar a veracidade dos fatos, de tratar com respeito e de entrar na intimidade da pessoa apenas nos estritos limites em que aquela intimidade se confunde com a história comum. Ninguém quer saber o que a pessoa faz no banheiro. Esse não é o objetivo das biografias. E se as biografias entram em um ponto como esse, de fato deve haver uma proibição. Agora, o que não pode haver é uma proibição prévia, uma censura prévia, privada, por parte do biografado. A ideia de que a vida de uma pessoa como Roberto Carlos, ou como um político, qualquer um senador da República, um ex-presidente da República, pertence exclusivamente à sua esfera privada, é uma ideia que me parece incompatível com o modelo civilizatório que nós estamos. Paulo César, você vem aí essa batalha judicial, em que pé que ela está? Bom, meu livro está proibido desde fevereiro de 2007. Então já são 6 anos e 8 meses. E eu estou tentando, quer dizer, através da minha advogada, tentando reverter. Mas a situação é difícil, porque é importante entender que Roberto Carlos não é apenas um grande cantor, compositor. Roberto Carlos é uma instituição nacional. Ser processado por Roberto Carlos é mais ou menos como se você ser processado assim pelo Carnaval brasileiro, pelo Bumba Meu Boi, enfim. É uma instituição. Isso tem um peso. E não é à toa que ele conseguiu em 1 mês a proibição do livro. Aliás, eles muito reclamam da morosidade da justiça brasileira, mas no caso de Roberto Carlos foi rápido e fulminante. A justiça agiu. Agora, para reverter é difícil, mas eu estou tentando. E estou especialmente na expectativa da mudança da legislação, porque eu acho que mudando o Código Civil vai ficar mais fácil. Mas, de qualquer forma, por enquanto é uma tentativa, né? Nós vamos fazer um intervalo e voltamos já discutindo essa polêmica sobre as biografias não autorizadas. O Tesão está de volta falando sobre a proibição às biografias não autorizadas no Brasil. No estúdio contamos com a presença do biógrafo do cantor Roberto Carlos, o escritor Paulo César de Araújo, do advogado Cláudio Lins de Vasconcelos, professor do Instituto Brasileiro de Mercado de Capitais, IBMEC, especialista em propriedade intelectual, e do mestre em musicologia Alexandre Negreiros. Na Feira de Frankfurt, na semana passada, escritores alertaram para o risco de que o Brasil se torne o paraíso da biografia chapa branca devido à legislação atual. Alexandre, você acha que existe uma indústria de biografias por parte das editoras e que essa argumentação delas é um pouco, vamos dizer assim, defender o seu território, o seu mercado? Eu, de fato, acho que é completamente. Eu acho que é absolutamente um puro processo de rent-seeking. Acho que são editores que, alguns deles, inclusive, com interesses financeiros muito claros, quer dizer, participação de bancos em suas sociedades, dispostos a usufruir de um poder enorme que a mídia detém de transformar em ídolos determinados artistas ou determinados políticos ou vilões, né? Quer dizer, essa exacerbação das personalidades em torno de personagens, a caricaturização de determinados políticos, isso atende a um monte de interesses, certamente uns mais explícitos do que outros, mas isso fundamenta uma indústria. Eu acredito que esse processo deve ser medido, ele deve ser regulado. Eu não sou devoto, digamos, de um furor autorregulatório que se estabeleceu no Brasil, especialmente na década neoliberal, que foi a década de 90, e que traz reflexos até hoje, né? Eu acredito sim num poder político instituído com clareza, com equilíbrio, com instituições que precisam ser revistas sempre, continuamente, como é a própria delimitação, como o Cláudio nos trouxe, essa delimitação do sentido de privacidade, né, que não está em jogo, eu acredito. Agora, certamente a legislação em torno de uma autorização prévia para qualquer biografia afetará, de certa forma, esse elemento. E acho que por isso eu não acredito que haja um desequilíbrio muito grande nessa necessidade de autorização prévia dos biografados. Eu acho que, de fato, é importante que se tenha
esse biografado atento, porque o dano, a compensação a esse dano que possa acontecer e que certamente eu não estou questionando que ela não exista, é claro que está sujeita a uma série de limitações, como o Paulo lembrou, quer dizer, no caso do Roberto Carlos, a justiça foi célere, em muitos outros casos ela não é. Nós temos nos Estados Unidos uma primeira instância muito mais poderosa do que no Brasil. Isso certamente favorece a celeridade dos processos e certamente as reparações. Agora, olha só, você tem alguns trabalhos assim, de muito fôlego, né? Por exemplo, biografias densas que implicaram num trabalho de investigação jornalística, de pesquisa, em qualidade de texto, né? E que estão aí nesse balaio das biografias proibidas. Por exemplo, para citar um outro caso, a biografia do Garrincha, do Rui Castro. Temos também, recentemente, assim, inúmeros casos de biografias que não passaram por uma situação como essa, mas que são trabalhos de fôlego, né? Como é o caso, por exemplo, da biografia do Getúlio, que saiu agora. Paulo Leminski também teve um... Segundo. Agora está tendo uma confusão com a biografia do Leminski, né? O Mário Magalhães, por exemplo, que fez a biografia do Marighella, escreveu recentemente um artigo, disse que perdeu mais dinheiro do que ganhou, que contesta essa tua tese. Você não está sendo um pouco radical e generalizando, não, nessa forma de ver as coisas? Enfim, possível, mas acho que não. Acredito que eu não sou um especialista no assunto. De qualquer forma, eu li algumas biografias, inclusive dos titulares desse grande poder midiático, por ocasião da minha dissertação de mestrado. Eu pude ler a biografia do Chateaubriand, li a biografia do Roberto Marinho, li a biografia do Silvio Santos. São biografias que não tratam, apesar, acho que a que menos avança sobre questões pessoais delicadas, é a do Roberto Marinho, certamente, a mais chapa branca. A do Chateaubriand traz uma série de passagens que são muito polêmicas. Infelizmente, não podemos assistir a isso em filme, né, porque houve um problema na época da execução daquele projeto, se não me engano, do Guilherme Fontes. Não pudemos assistir, mas é uma biografia de leitura quase que obrigatória e eu certamente, na condição de familiar ali, teria talvez algum tipo de observação a fazer. Recentemente eu li também a respeito da biografia do Zé Dirceu, né, que disse que também não concordou com a biografia, mas tolerou que ela fosse publicada, embora não tenha feito nenhum comentário a respeito dela. Eu acredito que aquele biógrafo que queira escrever sobre o banheiro, ele certamente terá obstáculos. Aquele que vai fazer um trabalho sério, dedicado sobre a vida, o aspecto público da vida de pessoas que se tornaram públicas, não terá problemas. Eu não vejo... Vamos ouvir aqui o Paulo César aqui, que ralou pra caramba para fazer essa biografia do Roberto Carlos. Como é que os escritores, que vocês também estão se organizando, né? Como é que vocês estão vendo isso aí? Não, acho que a situação é preocupante no Brasil, porque a questão aqui no Brasil não é você caluniar alguém ou falar do banheiro, não. O Roberto Carlos quis proibir uma tese de mestrado sobre moda na Jovem Guarda. É o uso de imagem. A questão aqui é muito mais, nesse sentido, radical. Comercial. É simplesmente, eu não autorizei o uso de imagem. Não são apenas biografias, são simples fotos. O escritor Ledo Ivo, que escreveu seu livro de memórias em 2011, ele quis usar uma foto dele com Manuel Bandeira, que era amigo dele, uma foto que ele tinha na casa dele. E um sobrinho neto de Manuel Bandeira não autorizou uma foto do Ledo Ivo com seu amigo Manuel Bandeira. Então a questão aqui é muito mais radical e absurda, por conta desse aberrante artigo 20 do Código Civil. É importante dizer que nós todos que escrevemos biografias não agimos de forma ilegal, não. A Constituição brasileira é clara no seu artigo 5º. É livre a manifestação intelectual, artística, independentemente de censura ou licença. Ou seja, nós todos estamos amparados pela Constituição, não agimos de forma ilegal. Apenas o artigo 20 do Código Civil, que foi promulgado em 2003, trouxe essa aberração jurídica. Eu estou usando a expressão aberração porque vários juristas afirmam isso. É uma aberração. Isso, enfim, foge à normalidade. Por isso que basta uma foto, uma mísera foto de um amigo com outro amigo para o outro proibir. Ou seja, então não tem negócio de calúnia, nada disso. Basta o cara dizer, não autorizei.
É o que faz Roberto Carlos. O meu livro, por exemplo, todos que leram, a crítica, o público, entende. É um livro favorável a Roberto Carlos, mas ele apenas disse, não quero que faça um livro autorizado sobre mim. Pronto, acabou. E outros vão pedir isso. E hoje são livros, fotos. Amanhã pode ser jornais, revistas, programas de televisão, porque o aberrante artigo 20 não fala biografia, não está escrito lá, salvo autorizado, não diz isso. Diz uso de imagem, do nome. Portanto, pode ser em qualquer veículo, em qualquer meio. Por isso que é preocupante. Por isso que esse artigo 20 e 21, esses dois artigos, não podem prosperar. E eu estou num clima otimista que o STF vai se manifestar contra isso. Cláudio Lins Vasconcelos, a OAB entrou nessa história aí, como? A OAB não tem uma posição oficial a esse respeito, né? Ainda é um assunto que está sendo discutido. Mas eu acho que o debate precisa ser qualificado, né? Vamos qualificar o debate. Da mesma forma que a Constituição garante a liberdade de expressão, a Constituição também garante o direito à intimidade, à vida privada. Ninguém está defendendo que você possa utilizar a imagem de um artista para vender refrigerante num intervalo comercial. Claro. Ninguém está defendendo isso. Ninguém está defendendo que você explore comercialmente a imagem de alguém sem repartir com ela os frutos daquela exploração comercial, sendo que aquela exploração comercial é um fim em si mesmo. Ninguém está defendendo isso. Mas esse não é o caso do uso da imagem de figuras públicas dentro de limites razoáveis que a jurisprudência e a própria sociedade aprenderá a delimitar ao longo dos anos, o uso jornalístico, o uso para fins de biografia. É claro que uma biografia ou um livro ser vendido não dá a esse uso, por si só, um caráter de comercial. É claro que o livro será vendido, mas o resultado social, o impacto social, a importância social e histórica da biografia, você ter a liberdade de biografar uma figura pública, supera em muito esse interesse comercial restrito ali da venda do livro. Da mesma forma que o jornalismo também, eventualmente, você tem jornalismo feito você também vende o jornal. E nem por isso você exige que o jornalista peça autorização prévia de todo mundo que ele vai apurar ali na reportagem. Eventualmente, o jornalista vai cometer excessos. E se ele cometer excessos, esses excessos devem ser reparados. É claro que nem sempre a reparação é ideal. Agora, nem sempre a reparação é rápida. Em tese, assim, um autor ganha 10% do preço de capa de uma obra. Né? Então, existe assim, uma indústria editorial que se financia com sua produção, que custa cara. Não Como existe uma indústria jornalística. Claro, e que cada vez mais cara, porque o preço do papel e da distribuição só aumenta, tá certo? E enfrenta a concorrência feroz de outras mídias, né? Da mídia eletrônica, etc. E, assim, até que ponto essa questão pode ser resolvida com a participação, por exemplo, do biografado nas receitas porque está evidente que tem uma disputa comercial aí. Eu acho que são dois assuntos. Acho que existe um argumento, e eles não podem se misturar, e às vezes eles têm se misturado, o que é terrível. Né? Existe um argumento que você não pode entrar na vida privada, na intimidade da pessoa, naquilo que não tem de fato qualquer interesse público. E aí é sempre bom fazer aquela velha distinção entre interesse público e interesse do público. Né? O público se interessa por detalhes sórdidos, mas o interesse público, o interesse histórico, ele não se confunde com isso. De qualquer forma, vamos imaginar que nós temos aí mas isso é relativo. Então, vou dar um exemplo. Por exemplo, é possível fazer uma biografia do Heleno sem falar da vida privada dele. Sem dúvida. Tem que falar do Garrincha, claro, a mesma coisa. Exatamente. Mas mesmo quando você entra, é claro que em algum momento você vai ter que entrar na vida privada, sem dúvida, do Garrincha também, naquilo que foi efetivamente relevante para aquela narrativa histórica. Né? E você vê claramente aquilo que é relevante e aquilo que é um mero escândalo para poder chamar a atenção do público e etc. Mas os excessos, eles devem ser coibidos. Agora, de qualquer forma, a gente não pode confundir
olha, eu não quero que esse livro, ou eu quero uma indenização pela publicação dessa biografia, porque ele atinge a minha intimidade. Isso é uma coisa. A outra coisa é, isso atinge a minha intimidade, mas se você me der X%, aí não atinge mais. Isso desqualifica a argumentação. Isso desqualifica a argumentação. Vem cá, então você está ofendido na sua honra se for de graça. Mas se você ganhar alguma coisa, você não está mais ofendido na sua honra. Mas são duas coisas diferentes. São duas coisas diferentes. São duas coisas diferentes. O Paulo César diz o seguinte, o problema do Roberto Carlos não é a intimidade dele, é o uso da imagem. O uso comercial Isso é um argumento comercial. É um argumento meramente comercial. Legítimo. Legítimo até certo ponto, porque senão ele também vai poder exigir, ou todo mundo vai poder exigir, que o jornalista também dê um pedaço da receita da venda do jornal. Sim, mas se ficar caracterizado que existe o uso da imagem, como é que... É por isso que, porque não é qualquer uso da imagem por exemplo, que gera... Nessa discussão aí, patrocinada pelo Procure Saber, que reuniu Chico Buarque... Gilberto Gil, Caetano Veloso, Milton Nascimento, Caetano, que assim, o primeiro time da MPB, da música popular. Sou fã de todos. Pois é. Está evidente que existe um interesse comercial. É um absurdo. Entendeu? É evidente que sim. Eu acredito que, de fato, o viés comercial tem sido tornado mais relevante, inclusive por conta dessa cobertura que é enviesada. Mas, infelizmente, a nossa mídia comercial hegemônica não, digamos assim, valoriza o debate. Nós não temos um espaço de debate público intenso. E esse debate é necessário, esse debate cria distorções em certos aspectos, como essa que se revela por uma condução financeira e econômica de um assunto que é muito mais amplo, é muito maior. Certamente o Roberto Carlos talvez tivesse uma preocupação legítima e econômica ali, o que talvez devesse limitar o direito dele de interferir na sua biografia, mas certamente eu não acredito que ele não estivesse muito preocupado com as conduções que você teria dado ali. Ele fez isso sem ler, eu acho que talvez ele tenha feito isso no afã de interromper ou exigir que você pedisse a ele essa autorização. O que eu acredito que é razoável que se faça. Eu acredito que... Você acha, então, que o biografado ou a sua família tem o direito de censurar uma obra? Não é censura. Eu não concordo com esse termo de censura. Eu não acredito que isso fira liberdade de expressão. Acho que as liberdades, como é o meu direito de ir e vir, que se interrompe na porta da sua casa, porque eu preciso respeitar o seu direito à privacidade, o meu direito de expressão vai se limitar àquilo que é público, aquilo que é de interesse público. E certamente há aspectos na personalidade de pessoas notórias, atores, políticos, etc., que são públicos pelo ofício deles. Mas, de certa forma, todos nós somos um pouco públicos, interagimos com a sociedade de alguma maneira. Nem todos temos o interesse da população por sermos biografados. O Cláudio está querendo falar aí. Problematizando isso aí que ele está falando, pegando essa questão do interesse público. Então, é claro que existe um momento em que me parece que o Alexandre concorda que naquilo que é de interesse público, aquilo que é de interesse público deve ser objeto da biografia, concordo, etc. A questão é que quando você submete a autorização prévia, o próprio biografado pode definir aquilo que ele considera que é de interesse público. Quem que vai definir o que é de interesse público? Essa é a questão. Essa é a questão. Assim, É por isso que você não pode deixar na mão do biografado. Vamos fazer um intervalo e voltamos já. Voltamos com o terceiro e último bloco do 3-1, que debate a polêmica restrição às biografias não autorizadas no país. Aqui conosco o escritor e historiador Paulo César de Araújo, o advogado Cláudio Lins de Vasconcelos, membro da Comissão de Direitos Autorais da OAB-RJ, e o mestre em musicologia e compositor Alexandre Negreiros. Nós estávamos discutindo aqui, a polêmica estava pegando fogo, né, com relação ao que... No fundo, a questão que estava posta aí é a seguinte: se deve haver uma censura prévia do biografado ou não. Paulo César. De forma alguma. Eu acho que nessa questão de biografia nós temos que entender um fato elementar. A biografia, por sua própria natureza, é um gênero literário perturbador, transgressor, invasor. Não tem jeito. E é assim desde que a biografia surgiu com Plutarco na Grécia. Não existe esse papo, faça um livro sobre mim, fale só da minha vida pública. Bom, então isso não é biografia, isso vai ser uma análise crítica, uma análise estética. Biografia relaciona vida, obra, trajetória.
Então, não tem como não falar da vida pessoal de um personagem em uma biografia. É do gênero literário. Então, o único limite que deve haver é a calúnia. Você não pode caluniar ninguém. Esse é o limite. Você não pode dizer que alguém matou se ninguém matou. Você não tem como provar isso. Agora, essa questão, o que é público, o que é, quem que vai definir isso? Não tem como ser definido. Portanto, cabe a cada escritor, autor de uma biografia, definir isso. Ele é o autor da obra. E é importante dizer isso. Um biógrafo, ele trabalha com temas. Por isso que é absurdo também você pagar alguém que é objeto do seu livro, porque isso é apenas um tema. Assim como o compositor trabalha com um tema em uma canção, Caetano, por exemplo, escolheu São Paulo como tema de uma canção e fez a música Sampa. Ele é dono da canção, ele não é dono de São Paulo. A mesma coisa, um biógrafo escolhe JK, ou escolhe Roberto Carlos, ou escolhe Carlos Marighella. Isso é tema de um livro. O trabalho é do autor do livro, é o trabalho intelectual. Portanto, ele que deve ser responsável e ter qualquer benefício ou prejuízo em relação a isso. Não aquele personagem, que foi apenas um tema. Ou seja, o que você está dizendo é o seguinte, você está admitindo, em última instância, que o autor pode ser até processado, mas o livro proibido jamais. Claro que não, evidente que não. O autor deve responder por isso. Essa obra já não pertence, isso aí é uma obra, já está feita. Então, o autor deve ser processado por calúnia. Por isso que eu estou dizendo, não é limite. Não pode dizer, você falou da minha privacidade, da minha vida pessoal. Sim, e até que ponto que eu posso falar? Por exemplo, veja o caso de Roberto Carlos. Ele faz uma música, Lady Laura, fala da mãe dele. Para falar dessa música, eu tenho que falar da mãe dele. A mãe dele é vida pessoal. Aí ele diz, mas não pode falar da minha mãe. Sim, mas como é que eu não vou falar da sua mãe? Você fez uma música para sua mãe. A música chama-se Lady Laura. Se eu falar da sua mãe, eu estou invadindo sua privacidade? Sim. Mas como é que eu vou falar disso? Então fica difícil. Então o que eu posso fazer? Eu não posso caluniar a mãe dele. Eu não posso caluniar o Roberto Carlos nem ninguém. Então eu acho que o limite deve ser esse. Quer dizer, você está definindo aí um paradigma. Isso, é a minha opinião. Você está propondo, né? Um paradigma. Processo o autor. Se ele não estiver falando a verdade, claro, ele vai ser condenado por calúnia. Se ele estiver falando a verdade, ele vai ganhar ação. E a própria legislação... Agora, a obra não pode ser proibida jamais. Censura a obra literária jamais. É isso que você está propondo. Não deve caluniar, deve fazer um trabalho sério. Cláudio, você acha isso razoável? Eu acho que eu concordo com o Paulo em quase 100% da argumentação. Acho que a autorização prévia para biografias é uma contradição em termos. Acho que isso coloca o Brasil, de fato, numa posição muito pouco confortável no concerto das nações. Acho que de fato, demonstra pouco apego da nossa sociedade aos princípios da liberdade de expressão. Isso é muito perigoso para o futuro da democracia, mas eu não chegaria ao ponto de dizer que é legítimo você entrar em qualquer detalhe da vida privada das pessoas ou das pessoas que se relacionam com aquela pessoa, que elas não deram, elas não são personalidades públicas. Eu não chegaria ao ponto de dizer que você pode entrar em qualquer... Então, que mas a censura posteriori... A censura não, a responsabilização a posteriori, porque a censura é sempre prévia, né? A responsabilização a posteriori, ela é perfeitamente razoável e ela pode eventualmente entrar, olha, aqui você cometeu um excesso, porque não é só a calúnia, não é só você atribuir um crime a uma pessoa. Você entrou realmente em um assunto que não tinha nada a ver com o interesse público, isso é claramente um fetiche seu com relação à vida privada dessas pessoas. Isso eventualmente pode gerar alguma indenização, mas se gerar a posteriori. Eu acho que existe uma relação custo-benefício que a gente precisa, isso é muito importante que a gente entenda. Não há solução perfeita. É claro que a indenização pode demorar e, eventualmente, alguma coisa que for falada de alguém pode causar um prejuízo psicológico muito grande e a reparação nunca ser suficiente. Isso é um risco que nós temos que correr. Só que esse é um risco muito menor do que ter uma história chapa branca. Ter uma história chapa branca é um risco muito maior que afeta a sociedade por um prazo muito mais longo e este sim deve ser o centro do debate. Os outros excessos que podem existir devem ser coibidos a posteriori pelo judiciário e, como disse o ministro Joaquim Barbosa, com muita severidade. Mas jamais apelar para a censura prévia, que de fato é um mecanismo
que cabe apenas em regimes autoritários. Alexandre, você está com cara aí de quem está perdendo a guerra, é a hora de você reagir. Não, não tem guerra, não tem guerra. Tem um debate que acho que está construindo um aprofundamento desse debate tão importante. Eu acho que o Paulo trouxe o exemplo perfeito para a minha argumentação. A Lady Laura, digamos que Lady Laura tenha sido uma senhora reservadíssima, avessa a qualquer publicidade, que teve a sorte ou o azar, nesse caso, de ter um filho tão notório, cantor, compositor, que fez esse sucesso incrível. Um dia o biografado dele resolve dizer assim, eu preciso contar a sua história, Lady Laura. E a Lady Laura, avessa a qualquer, tem esse direito violado porque o filho dela não foi, talvez ela tenha querido que ele fosse médico ou advogado ou biógrafo de alguém, de outro alguém, sei lá o quê, mas ela tem o direito de se preservar a ponto de não ter a vida dela tocada, ela precisa ter esse direito. Eu acredito que o que está em jogo de fato é essa eleição do que é público ou não. Boa parte da defesa desses biógrafos não autorizados tem se valido desse aspecto. Olha, ele já é público, já é uma pessoa pública, então... Agora eu pergunto, quem é que torna alguém público? Em que medida? Quando este alguém, então, quando há um consenso em torno de alguém, que parcela deste alguém é público? Que parcela da vida ele elegeu para tornar público? Eu repito a proximidade que eu tive de pessoas bastante famosas e chamava a minha atenção o quanto eles tinham dificuldade de se preservar em tantos aspectos da própria vida em função desse outro lado da vida que era público, que era, sim, digno, talvez em várias situações de aplausos e de... Agora, em certos aspectos, eles não queriam ter outros pontos da vida devassados. E eu acho que é necessário que se mantenha essa relação. Nós somos todos... os pecados originais lá criados pela Igreja foram traçados em cima de desvios humanos. Somos todos gulosos, somos todos, enfim, em maior ou menor grau. Certamente temos interesse pela intimidade, como o Cláudio levantou, o interesse do público é por aquilo que não tem menor relevância pública. Então, o que eu acho é que, de certa forma, precisamos admitir esse nosso ímpeto, temos interesse em uma série de coisas que não tem nenhuma relevância pública, e precisamos, a partir disso, reconhecer que há a necessidade de uma regulação, de um equilíbrio de forças para que os efeitos não sejam devastadores, porque pode ser irreversível. Uma biografia que atinja, como recentemente eu assisti um vídeo de um equívoco da polícia norte-americana que fez aquele que foi acusado injustamente se matar ali, acabou a vida em função de uma interpretação equivocada de um certo episódio da vida. Eu acho que isso é passível de acontecer, mantida essa autorização. Por isso que eu acho que esse artigo 20 não é uma excrescência, eu acho que ele não se tornou uma lei, ele não foi aprovado com todas as dificuldades de aprovação que temos no Congresso, apesar de todos os desvios que reconhecemos. Acho que não é fácil aprovar um Código Civil e ele não está ali à toa. Eu acho que a gente precisamos ponderar sobre esse lado. O afã de conhecermos a vida de todos não pode justificar uma ação impensada. Agora, há uma contradição ali entre esse artigo do Código Civil e a Constituição. Isso, de alguma maneira, tem que ser, ser definido aí pela... É isso que se discute na ação direta de inconstitucionalidade que a Associação Nacional dos Editores de Livros está, nesse momento, defendendo no Supremo. Na democracia, quem faz a lei não interpreta a lei. Quem faz a lei é o Congresso. E quem interpreta a lei é o Judiciário. Exatamente. E é o Judiciário que vai dizer se há ou não há essa contradição. Eu acho que o artigo 20, ele também não diz ali com todas as letras, como o Paulo colocou, não diz ali com todas as letras que as biografias são proibidas, ou etc. Ela diz apenas que as obras que invadirem de qualquer forma a honra e a privacidade devem contar com autorização prévia e coloca desse mesmo bolo qualquer utilização que possa ter fins comerciais. Por exemplo, só dar um exemplo. Agora, recentemente, nós tivemos aí uma sucessão de livros de história e de biografias tratando do Império, né? Dom Pedro I, Dom Pedro II, que tem herdeiros vivos. Tem herdeiros vivos. Vivos no Brasil. Claro. Levado ao pé da letra, todo mundo precisaria de autorização prévia. Levado ao pé da letra. Claro. Por isso que é uma aberração. É lógico que por isso que não pode eles prosperar. teriam o direito de... Claro. Acho que precisamos revisar, né? De proibir a circulação dessas biografias. Claro que sim. As biografias do Dom Pedro I, então,
elas são mais do que invasivas, não precisa ir muito longe em Dom Pedro I. A gente poderia vir ex-presidente Collor, ex-presidente Sarney, ou João Goulart. Não, o próprio Caetano Veloso, na coluna de domingo, no Globo, falou, eu sou a favor, por exemplo, da biografia do José Sarney e do Roberto Marinho. Bom, então, se é do José Sarney e do Roberto Marinho, por que não é do Caetano Veloso ou do Gilberto Gil? Porque os artistas, eles gozam de uma proteção diferente da personalidade do que o político. Ele é mais humano, ele é menos humano, a privacidade dele é mais relevante do que a privacidade do político. Então, acho que o que existe tudo é uma questão de ponderação. Tem dois exemplos aqui. A família real, britânica, e o presidente dos Estados Unidos. Ele não existe. Para eles não existe a menor distinção entre o que é vida pública e o que é vida privada do ponto de vista da mídia. Eles convivem com isso há muito tempo. O tempo todo. Eles convivem com isso há muito tempo. E aí, vai se aprovar a censura prévia nos Estados Unidos imagina, ou na Inglaterra? Eu acho que dependendo do caso, no caso do presidente dos Estados Unidos... Fechar os tabloides ingleses? Claro, ele optou, quer dizer, quando você faz uma opção pública por um cargo que é, por sua natureza, devassado, como é a presidência de um país ou a presidência de uma empresa, muitas vezes, isso é natural. Quer dizer, você entra ali optando, como em certos cargos públicos, você precisa apresentar sua declaração de imposto de renda. Inclusive, acho que para o Senado e para o Congresso, você precisa ter... há um ato voluntário de opção por aquele cargo em que há uma exposição específica. Agora, essa exposição é específica. Mas quando o sujeito decide que a vida dele é ser popstar, ele não está fazendo opção por uma vida pública? Pois é, até que ponto? Essa é a minha questão. Todos os artistas, essa premissa... Não, aí você me desculpa, mas todos esses artistas perseguiram o sucesso com muita gana. Não foi o sucesso não caiu do céu para eles, não. Eu infelizmente, eu reconheço nisso quase que um consenso. Só não penduraram melancia no pescoço, mas penduraram medalhão, colar, fizeram o diabo aí. Eu reconheço nessa sua afirmação quase um consenso, porque as pessoas acreditam nisso hoje. O primado de que todos buscam a fama prevalece. Eu não concordo com ele, mas ele prevalece. E eu acredito que, apesar dele prevalecer, a percepção de que há um espaço específico delimitado para a sua própria uma pergunta. O João natureza, Gilberto está nesse negócio também? Não? Porque desses todos aí, o João Gilberto é o mais recolhido. Eu não faço parte do Procure Saber, eu conheço algumas pessoas ali, mas eu não faço parte, eu sou diretor do Sindicato dos Músicos, o que me dá uma certa proximidade com esse meio, mas eu não sei quem participa e quanto. Mas eu acredito que esse espaço privado e a delimitação do próprio espaço privado deve continuar cabendo ao indivíduo. Eu acho que isso é um princípio civilizatório, inclusive. Nos distinguimos da barbárie enquanto mantivermos esse espaço delimitado. Você escreveu a biografia do Roberto Carlos porque você era fã do Roberto Carlos? Sim, eu também. Eu tive duas motivações. Tive uma motivação afetiva, ele foi meu ídolo de infância, mas tive uma motivação intelectual, porque, veja bem, quando eu comecei a pesquisa em 90, Roberto Carlos já tinha mais de 30 anos de sucesso absoluto e não tinha nenhum livro que explicasse o fenômeno Roberto. Quem é ele, de onde ele veio, a quem influenciou, por quem foi influenciado, qual a sua intervenção na história da música brasileira. Ou seja, não existia. Àquela altura já tinha mais de 350 livros sobre Bob Dylan, mais de 1000 livros sobre Elvis Presley, 5.000 livros sobre Beatles, fenômenos correspondentes aqui no caso do Roberto no Brasil. Então você vê, havia uma lacuna na historiografia. Então o meu objetivo foi esse, preencher essa lacuna, explicar. E fiz um trabalho de história, quer dizer, no caso do meu livro, Roberto Carlos em Detalhes, os detalhes aí são os detalhes dos discos, detalhes das polêmicas, detalhes das gravações. Ou seja, é um fio que depois desse livro aí você vai ter que continuar sendo fã dele, né? Porque a obra está feita. Mas eu não tenho problema nenhum com o Roberto Carlos, né? Ele que brigou comigo, eu não briguei com ele. Vamos aqui para encerrar, porque o nosso tempo está acabando aqui. Ouviu o Cláudio? Eu acho que há uma coisa evidente, né? Há interesses contrariados e conflitantes que são legítimos. Claro.
E como é que se chega num denominador comum em se... relação a isso? É o quê? O interesse da sociedade não é um monopólio prevalecer? desse tema. Não é um monopólio desse tema. Existem muitos temas, muitos conflitos latentes na sociedade. Porque tem uma questão aí que tem a ver com o Estado democrático, o Estado de Direito democrático. Claro que sim. Esse ponto de equilíbrio é uma garantia. Claro que sim. Ninguém está dizendo que a violação à intimidade ela é completamente permitida e que ela não será punida em forma alguma. O que nós estamos dizendo é que a autorização prévia é uma inadequação jurídica, para não falar em uma aberração, ela é no mínimo uma inadequação jurídica em face do espírito da nossa Constituição, do espírito democrático que o Brasil se constitui. O fato de não haver necessidade de autorização prévia nem nos Estados Unidos, nem na Inglaterra, nem na Alemanha, nem na Itália, nem em lugar nenhum praticamente do mundo, democrático do mundo, não fez com que esses países se transformassem em países bárbaros. Muito pelo contrário. Os indicadores de barbárie estão muito mais próximos, às vezes, infelizmente, do nosso país. Há uma questão a se ponderar, por exemplo, no caso do Procure Saber, quer dizer, esses artistas têm uma tradição de defesa das liberdades, de luta pela democracia. Não é uma coisa. O que é muito curioso. O que é muito curioso como um grupo de artistas. Chama a atenção até porque o senso comum é de que a censura, que eles estão defendendo a censura prévia. Um grupo de artistas progressistas, um grupo de artistas que lutou pela liberdade de expressão durante a ditadura, um grupo de artistas que sempre teve uma posição política muito favorável ao interesse público, de repente, em um caso específico, se fecham em um tema em que, seriamente falando, olhando no âmbito internacional, nós teríamos até dificuldade de explicar para o mundo como é que isso ainda é possível no Brasil. Você depender de uma autorização prévia do biografado para se fazer uma biografia. Quer dizer, isso realmente é quase que a proibição da história. Todos os livros de história são baseados nisso em algum ponto. Olha só, gente, nós vamos ter que encerrar porque o tempo estourou. Só perguntar para ele se essa discussão vai continuar e até o Supremo tomar a decisão. Mas o tempo acabou, o programa estará disponível na internet. E agradecemos também a participação do escritor Paulo César de Araújo, autor de Roberto Carlos em Detalhes, do advogado Cláudio Lins de Vasconcelos e do sociólogo Alexandre Negreiros. Até a próxima quarta-feira, às 8 da noite, aqui na TV Brasil.